boa tarde. Eu sou Lilian Patti e tive o prazer de conduzir esses 3 dias de Iguatemi Talks, casa cheia, todo mundo super ligado, querendo trocar ideias, compartilhar, aprender, enfim, pensar. Foram 3 dias incríveis e acho que a gente vai fechar muito bem, falando, inclusive, da questão da mulher e do empoderamento feminino, que, embora seja uma coisa, até uma expressão que está sendo usada com certo desgaste, é muito importante e é real. E a gente vai ter aqui, então, mulheres fortes, cada uma na sua geração, para comentar um pouquinho as suas experiências, as suas histórias. Então, eu vou chamar para esse painel minha queridíssima Costanza Pascolato, grande colega, empresária, colunista da Vogue, um ícone de moda. Adriana Bozon, que faz elos, várias marcas do grupo InBrands. E, para entrevistá-las, a Laura Ancona, que é editora-chefe da Marie Claire. Bem-vindas. Lembrando que, nos 15 minutos finais, a gente abre os microfones para perguntas. Talvez a gente tenha que ter mais tempo para as perguntas, viu, Laura? Tem muita gente. Mas as perguntas vão ser feitas pelo microfone, que os monitores passam, dando o microfone para vocês. E é só levantar a mão, então, tá bom? Bom painel. Oi, eu sou a Laura Ancona, editora-chefe da Marie Claire. A Marie Claire é uma revista feminina e feminista, que foi criada há 70 anos na França, depois da primeira onda do feminismo. Então, é uma revista que sempre falou de batom e sempre falou sobre o poder da mulher e empoderando ela. Então, eu estou muito honrada de estar aqui. Peço só desculpas pela voz, que eu estou meio gripada. E, enfim, vamos falar sobre um dos nossos assuntos preferidos lá na revista, que é feminismo e moda. Sou eu? Bom, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui. Fui honrada com o convite, né? Porque eu acho que talvez eu represente uma geração que teve a sorte e o privilégio de chegar até aqui viva, né? E entendendo das coisas e ouvindo minhas amigas mais jovens e tendo conhecido industriais como essa menina aqui que eu vi jovem, que deu um rolê na Elos logo que entrou. E, enfim, estamos aqui. Tudo bem, boa tarde. Eu sou a Adriana Bozon. Há mais de 25 anos, eu comecei minha carreira na Elos e hoje estou à frente da direção criativa, há mais de 20 anos na direção criativa da marca. E também, hoje, nesse ano de 2017, eu assumi a direção de branding da InBrands, que é um pouco assim, pensar no coração das marcas que a gente tem, entre elas são Richard, Salinas, Bob Store, VR, pensar um pouco no time de criação e trabalhar um pouco com essa equipe de moda. Acho que a gente tem uma apresentação da Elos, né? Deixa eu ver. Um vídeo. Esse é o vídeo da última campanha, né, Adriana? Então, essa campanha, a gente está esse ano, a Elos está comemorando 45 anos de moda, e a gente fez questão esse ano de estar fazendo essa celebração para a marca. Nós lançamos um livro a semana passada, e essa campanha mostra muito o resumo do que é a nossa imagem, o que a gente fala na Elos. Ela resgata o tempo lá de trás e o tempo de hoje. Então, tem modelos atuais e tem modelos que fazem parte da nossa história lá dos anos 2000, nessa campanha
Então, a gente está muito feliz aí com o resultado, e é uma coisa que a gente sempre falou na marca, que é a liberdade de gênero, a liberdade de expressão. Então, essa campanha mostra muito o que a gente resume aí ao longo da nossa trajetória. E acho que a Elos, embora seja uma marca muito voltado para o sexy, para o sensual, é uma marca que não subjuga as mulheres, né? As mulheres estão na posição de poder. Acho que nessa campanha fica bem claro, mas ao longo da história, né, Adriana? A gente sempre fez questão de trazer mulheres muito fortes para a marca ao longo da história. Então, a gente tem modelos e mulheres que trazem, além uma personalidade para a nossa marca. Então, trouxemos Kate Moss, que é um símbolo, Milla Jovovich, temos Carol Trentini, Alec Weck, que é uma negra maravilhosa também, super empoderada, que saiu lá da África e conseguiu fazer uma carreira internacional muito bacana. Então, a Elo sempre pensou aí nessas mulheres fortes para trazer para a marca. Mulheres fortes e não objetos sexuais, né? Legal. Agora, eu de objeto sexual não tenho nada mais, né? Quer dizer, sobrou bem pouco. Eu vou interromper aqui só, porque eu não expliquei direito que me chamaram aqui para falar do legado das mulheres de casa, tá? Porque pouca gente, inclusive a Adriana, não conhecia a minha mãe e Dona Gabriela Pascolato, que hoje tem a neta dela que está aí, que está aqui, que também continua na empresa, e fez com que todas nós, da família que somos, Constança, Consuelo, que vocês talvez conheçam lá, a blogueira que não para, que é super conhecida no Brasil, morando em Florença, a Alessandra, que escreveu já o livro da minha mãe e está escrevendo um livro que eu me emocionei ler alguns capítulos sobre minha mãe, sobre mim, que eu não li ainda os textos que ela escreveu. Posso só te interromper um minuto, Constança? Pode, acho que é legal contar para o pessoal quem é sua mãe, né? Sua mãe é a primeira empreendedora de moda do Brasil. Tem razão. A primeira. Então, a mamãe, ela chegou em 45 no Brasil, por uma questão, a gente imigrou, e em 47, ela já trabalhava em empresas de moda, tá? Ela foi naquelas casas, na época, coisa elitizada. Eu interrompi total a Elo. Você não quer que eu conte depois? Porque... Não, agora a gente entrou no assunto. Vamos lá. Não, porque eu realmente interrompi, porque, bom, sei lá, porque eu achei que eu não tinha falado direito no começo. A verdade foi essa. Então, a mamãe chegou e trabalhava para umas maisons de alta costura. Fazendo o quê? Ela era gerente. Não é que ela costurava, não. Ela era gerente e tinha... Enfim. E ela viu que no Brasil tinha um algodão maravilhoso, feito pela Nova América e Bangu, maravilhoso, mas seda não existia. Então, ela falou para o meu pai, escuta, ele também trabalhava numa empresa de importação e exportação. E ela disse, escuta, eu acho que seria ótimo a gente fazer seda aqui no Brasil. E foi assim que começou. Depois e o mais surpreendente, que quando você me contou a história, Constança, vocês foram para fora vender a seda brasileira nas maisons europeias, né? Que isso é uma coisa assim, nos anos 50, você está levando um produto do Brasil para fora, é uma coisa que inédita, né? Exatamente. E mamãe, que não tinha nada de tecelã na família, porque não eram nem industriais, ela enfrentou assim o Brasil, que ela achou que era uma terra generosa e foi mesmo. E ela escolheu entre a Argentina e o Brasil porque no consulado lá os brasileiros eram muito mais agradáveis. Então ela veio e não falava a língua, não sabia nada, quer dizer, tinha uns amigos conhecidos. E era jovem, né? Quantos anos ela tinha? 27 anos. E, enfim, ela se tornou um símbolo da moda brasileira. Eu acho que a gente não consegue... Estava brincando lá atrás, conversando, né, com a Adriana, que não estaríamos nós aqui, mulheres, discutindo moda, não fosse pela mãe da Constança, né? Nos anos 40, imagina, 50, 40.
que era um momento de empoderamento ninguém falava, né? Quer dizer, ela tinha essa função, essa noção, também por causa de toda a nossa enfim, os antepassados. Mas eu interrompi horrível, né? Pode contar Não, os bem, capítulos? vamos lá. Vamos falar um pouco da Marie Claire agora. Fala, amorzinho, desculpa. Tudo bem. Você pode tudo. Não, eu não posso nada. Enfim, a última do dia, né? Daí vocês perguntam coisas que eu sei responder direitinho. Bom, Marie Claire, como eu estava falando para vocês, é uma marca que nasceu na França e há 70 anos, pouco mais de 70 anos, com esse histórico de ser uma revista feminina voltada para a mulher que trabalha e que faz as suas próprias escolhas. Então, é isso nos anos 40, era algo completamente novo. 40 também, é? Também, mesma época. Era pós-guerra, né? Quer dizer. Isso, exato. Na verdade, ela começou um pouco antes, como uma revista semanal, e aí ela tomou o formato que ela tem hoje nos anos 40. Então, a gente conta a partir dali. E é um trabalho que a gente faz no Marie Claire há muito tempo aqui no Brasil. Ela está há 26 anos aqui. A gente fala sobre mulheres, a gente fala sobre moda, a gente fala sobre beleza, mas a gente defende muito os direitos das mulheres. Então, a gente tem um histórico de grandes reportagens, acho que todos vocês devem conhecer. E através das nossas capas também. Eu vou mostrar particularmente 4 capas recentes que contam de maneiras diferentes isso. Então, a gente tem a capa da edição de aniversário esse ano, que a gente pede bom humor, e a gente coloca 6 humoristas na capa. Imagina, na capa de uma revista de moda, 6 humoristas mulheres, isso é super novo. Isso é uma campanha contra o estupro que a gente fez com a Cléo Pires o ano passado, quando aquela menina foi abusada no Rio de Janeiro, na favela, por, sei lá, 20 caras. A gente... É engraçada a história dessa capa, porque a gente tinha fotografado a Cléo, que estava no ar em alguma novela, para linda, vestida do Louis Vuitton e tal. E aí, uns 3 dias antes do fechamento, essa história estourou. A gente começou uma campanha no site. E aí a Marina, que é a nossa diretora, também ligou para ela e falou: não está fazendo sentido, é muito anticlímax a gente colocar lá linda, sendo que é um assunto tão caro a nós. E aí, enfim, ela topou tirar a roupa, isso virou uma campanha, um vídeo que ganhou vários prêmios. Essa é uma campanha sobre corpo e liberdade, a Carolina Ferraz amamentando na capa. E a Leti, que é uma trans, no especial de Dia da Mulher. Enfim, isso é um pouco das histórias que a gente conta. Acho que a Constanza pode falar um pouco também do trabalho da Ellen. As 2 fotos da esquerda são da Ellen von Unwerth, que é uma fotógrafa alemã, que, acho que, como a Elos, né, Adriana, ela produz imagens muito sexys e das mulheres muito sensuais, mas sempre em posição de poder, e não subjugadas por homens. Então, acho que... você quer falar alguma coisa? Acho que ela tem uma linguagem muito moderna, né, muito contemporânea, que ela tem esse sexo, mas a mulher ela está sempre na dominância, né, da cena. Ela domina a cena. Eu acho que tem toda uma geração nova de fotógrafos que a gente nem conhece o nome, porque, obviamente, tem menos lugar para aparecer, né? E elas todas dão esse mesmo recado. Mas eu reparei, não sei se vocês concordam, que cada ano mais elas são mais discretas, ou seja, elas estão lá, elas querem que as mulheres representem isso, tudo que vocês conversaram, que é sério. Só que é minimalista a foto. É assim como a tua já era em 90, sabe? Então, eu acho que, como tem muita coisa digital também, que é um negócio de internet, o YouTube, não, como é que se chama? Essa coisa que eu faço. Instagram. Essa rede social social que deixa a gente maluca, Constância. Não, sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu fiquei de cama 2 semanas.
estou levantando para sair hoje, tá? Então, já minha cabeça não é assim fantástica para lembrar, mas hoje está piorzinha. E acho que é importante falar que isso, por que a gente está mostrando isso aqui, né? O que significa? Eu acho que ser contemporâneo na moda hoje é colocar a mulher nesse papel empoderado, que eu concordo com a Lilian, é uma palavra desgastada, né? Tudo virou empoderamento, mas a gente não pode falar de moda, a gente não pode falar de beleza se a gente não colocar a mulher num papel de protagonista, né? E todo tipo de mulher. Então, a gente tem mulheres mais velhas aqui, que é algo assim, que até, sei lá, 5 anos atrás não se falava de velho, né? Velho é... As pessoas não... Para a moda, velho não existia, assim como o negro pouco existia. Então, hoje, eu estava conversando com a nossa editora de beleza, que está aí na plateia, Vânia, e a gente também não pode falar... E acho que o empoderamento foi evoluindo, o feminismo foi evoluindo, porque hoje a gente não fala mais de dieta na revista, a gente fala de saúde, né? A gente não fala de dieta para perca 7 quilos em um mês. Emagreça se você quiser, o importante é você ter um colesterol bom e ser saudável. Então, acho que isso são conquistas que a gente vem fazendo, principalmente nos últimos anos. Acho que são umas discussões importantes nos dias de hoje, né? Quer dizer, e elas representam não só uma questão social, política, mas também econômica, porque se você pensar que todas as mulheres se empoderarem, e a gente sabe que a economia que manda um pouco, não nos ajuda. O mercado aumenta de uma tal forma e se consolida de uma tal forma que não é do jeito que a gente conhece aqui, só, entende? Só com fast fashion, com isso, com aquilo, com coisa imediatista. Uma coisa mesmo de uma geração que vai crescer em termos de autoestima e de saber o que quer. Eu acho que a Adriana pode falar bastante sobre isso também. A gente vai detalhar mais isso para frente, mas esse ano a Marie Claire promoveu um encontro que chama Power Trip Summit. A gente levou 50 CEOs brasileiras para discutir liderança feminina num hotel. E foi muito legal, porque um dos dados que a gente mais discutiu lá foi como empresas que têm, de fato, equidade de gênero, né, que você tem um balanço bom entre homens e mulheres, em cargos de liderança, em salários, elas faturam mais. Então, acho que o empoderamento na moda não é só a imagem de moda, e sim o negócio de moda. Eu acho que a Adriana pode muito bem falar sobre isso, porque ela trabalha na Embrands, que é uma empresa, como poucas, que tem mais mulheres líderes do que homens. Isso eu achei isso é raro. Legal, sabe? Eu ia passar o gráfico, mas vou tentar lembrar mais. A gente tem, na Embrands, como um todo, a gente tem aproximadamente 3.000 funcionários, entre varejo e os showrooms, e, enfim, marketing, toda a área de suporte, back-office, e a gente tem 63% do nosso negócio são mulheres que trabalham no nosso negócio. Isso já é muito bacana, sendo que, no cargo de liderança, a gente tem 200 mulheres no cargo de líderes, entre diretoria, coordenação e gerências, para 170 homens. Então, a gente já passou um pouquinho na frente, né? É uma batalha, eu não digo que a gente já ganhou essa batalha, eu acho que a gente é uma conquista todo dia. Eu acho que o país, o Brasil, ele fica um pouco aquém disso no mundo. A gente tem maiores desafios. Eu acho que a gente tem o machismo é muito forte nas empresas ainda. Olha lá os números. Mas acho que a gente tem aí, a gente já andou conquistando aí uma grande jornada, então foi mais ou menos esses números que eu já mostrei aqui, né? Sendo que na área de diretoria a gente tem 7 homens e 4 mulheres agora. Antes eu tinha apenas uma diretora, que era eu. Então eu considero que agora a gente vai estar caminhando aí. Eu fico muito contente também, ao longo da minha trajetória profissional, que eu pude formar muitas mulheres do mercado de moda que hoje são líderes em outras empresas, até minhas concorrentes hoje são diretoras em outras marcas também.
Então, acho que isso, a gente, aos poucos, talvez a gente demore mais para conquistar essa posição, mas a gente está conquistando ao longo do tempo. Eu até não sei se entra aquela minha conversinha de antes, Por favor. que eu escrevi que eu me surpreendi no último São Paulo Fashion Week, que quando eu fui reparar quem eram as criadoras, diretoras criativas e proprietárias, eram mais de 50% de toda a feira. E você não estava lá, hein, essa vez. Essa vez eu não estava. Bom, então, eu já achei isso fabuloso. E eu descrevi que, na verdade, antigamente, não era só a questão do empoderamento, mas o sistema que era organizado de um jeito que, quando você, por exemplo, numa empresa de luxo, não sei aqui no Brasil, mas lá fora, quando olhavam os resumês das pessoas, diziam, bom, o homem sabe pensar fora da caixa melhor do que mulher. Olha a mentalidade. Eu descobri isso numa coisa que eu fui pesquisar, né? Quer dizer, hoje em dia, não. E, antigamente, tinha a questão que a mulher ia ficar muito tempo fora do trabalho por causa dos filhos, que era uma super injustiça, né? Pensando bem. Mas que existia esse problema, existia. E, sobretudo, na moda, entende? E agora, se vocês olham lá fora, e a gente estava conversando antes, Sim, não é? Todas as diretoras criativas das maiores marcas, assim, tipo Dior, que nunca teve uma mulher na direção criativa, tipo agora a Chloé, que eu fiquei encantada com ela, as meninas que estavam lá também, porque eram gente que fazia parte do backstage, quase. Entenderam? Assistentes. Eram assistentes. Porque, muito embora o negócio da moda seja majoritariamente consumido por mulheres, ele nunca foi feito por mulheres, né? Então, acho que a sua mãe é uma exceção, mas agora as marcas que mais fazem barulho são as marcas que têm mulheres. Eu vou mostrar mais coisas da Dior aqui, mas todo mundo deve ter visto. Se vocês puderem voltar o slide da Marie Claire, o desfile de Spring Summer dela, 1 ano atrás, que ela estreou. Ela abre, né, ela falando do movimento Shirobi Feminist. Na verdade, ela está citando a Chimamanda Ngozi, que é uma das maiores feministas do nosso tempo, que tem o livro Devemos Todos Ser Feministas e, enfim, acho que foi a peça mais... Eu acho interessante, assim, que a gente estava conversando também, né, sobre isso, é que essas mulheres hoje, como a Maria Grácia, da Dior, e a Natasha, que está na Chloé, né, que foram pessoas que fizeram uma trajetória de muitos anos na marca. Então, no Valentino, ela estava há muitos anos, a Maria Grácia, 16, até ela despontar, né, até ela poder ter essa posição de destaque. Então, assim, eu acho que a gente agora está num momento que as mulheres estão conquistando essa posição, né? Então, foi uma trajetória longa, e eu acho que também tem uma mudança um pouco no jeito da moda pensar, né, Constância? De não querer mais ter aquele deslumbre e ter um pouco do profissional com o pé no chão, né? Eu acho que aquela sua trajetória ali que você estava contando para a gente, Constância, dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, que você falou que você não ia repetir aqui, eu estou te pedindo para repetir. Porque acho que é uma pensada importante, até para entender um pouco de onde vem, né, esse movimento de inclusão das mulheres no pensar a moda, não só no consumir a moda. Bom, eu tenho 78, não 100, mas eu, na verdade, eu fico... Ela sabe que eu enchi o saco dela durante a viagem, que eu ficava falando, porque esse não sei o quê, você sabe o que ele fazia? Ele era assim, assim, assim. Aquela, bom, enfim, uma fofoqueira. Mas, além disso, o que eu sempre tive em mente, justamente por uma questão de tecelagem, que é uma empresa que tem um peso, né? Porque você sabe que indústria sempre... Então, você tem que ter o olhar naquilo que é a economia. Então, o que é? Eu sempre analisei as décadas, não só pelo estilo, mas pelo que elas representavam, né? Quer dizer, e eu contei rapidamente, que eu vou fazer aqui a mesma coisa, que eu agradeço que você achou interessante. Mas, na verdade, eu sei, porque eu estava lá em 50. Ainda era uma moda elitizada.
ou era alta costura, ou era feito nos ateliês, ou na costureira, ou na mamãe, ou na tia. Quer dizer, portanto, a gente vendia o quê? Tecido a metro, né? Mas era elite, portanto. Nos 60, teve a liberdade sexual e teve a virada de depois da guerra, porque a guerra europeia, a segunda, realmente refez toda a cara do mundo ocidental. E, né, daquela época em diante, teve o poder jovem, ou seja, a juventude, com aquelas barricadas aqui, outro reclamando lá, etc., contra aquilo que era o establishment adulto. Só se acreditava no que o adulto falava. E a juventude começou a ter uma... A moda refletiu isso, se começou a usar camiseta, a mini saia, porque tinha pílula e tal, e coisa, liberdade. Primeiro ali, o movimento feminista forte ali no final dos anos 60, né? Exatamente. Como se refletiu na moda. Mas muito forte, quer dizer. E depois, 70 foi quando os charters começaram. Então, a juventude toda, que não saía de casa, foi para a Índia, para lá, para cá, teve os Beatles, aquela história. Por isso que a moda ficou tão boa, tão com cara de coisa indiana. Vocês entenderam? Que era uma revelação para a juventude e para os estilistas, aquela liberdade. Foi uma liberdade, né? Exatamente. Foi um movimento forte de liberdade. Foi onde surgiu o jeans, né? Nos anos 70. Também, os 60, né? Depois, aqui foi mais tarde. Aqui foi nos 70, gente. Lá começou nos 60. Exatamente. Muito por causa da Elos também, né, Adriana? É bom, foi... A Elos é de 72, ela faz parte aí dessa liberdade aí de expressão dos jovens, né? Eu lembro com um também. produto que eu acho que hoje é um dos mais democráticos até hoje, que é o jeans, né? Continua. Você vê que até as passarelas de luxo agora fazem umas coleções inteiras de índigo, né? Índigo, né? Bom, enfim, depois que teve 80, 80 foi o momento que começou realmente a estabilização da economia no mundo inteiro, aquela fantasia absoluta das imagens que a gente via, os ombrões, aquela coisa, de um lado muito teatral, como era essa imagem de moda, das pessoas que podiam comprar moda naquela época, que não era todo mundo, né? Quer E dizer, das maisons dominadas também, né, pelos homens gays, né, que faziam Também. essa moda super fantasiosa. mas ela era bem recebida justamente por quê? Porque era o primeiro momento da questão feminina aparecendo do jeito imaginado por eles, não como a mulher seria. E, do outro lado, em vez, tipo um Armani da vida, que fez uma indústria incrível. Por quê? Porque ele entendeu que aquele poder daquelas ombrões que eles tinham lá funcionava como igualdade junto aos homens que tinham um bom emprego que elas estavam conseguindo em países tipo os Estados Unidos, nem em Europa, muito mais na América do Norte e países do Norte, sabe, assim. Então foi aquela coisa da silhueta que significava alguma coisa. 90 começou a dispersão. Essa dispersão também trouxe, de repente, ao longo eu não me lembro mais quando a Zara começou, mas eu acho que foi no finalzinho dos 90. Acho que sim. Uhum. Então, que aí mais uma democratização. A democratização significa o quê? Em questões econômicas, mais gente. Então, o que acontece? Mais gente pôde adquirir moda e não roupinha só. Não é isso? Teve acesso à moda, à informação, né? Então, sem ter ainda a internet. E aí vieram os anos 2010, né? 2000 e 2010 com a internet. Bom, a internet, minha filha, é uma coisa que A gente está aprendendo aí. Eu não sei se eu vou aprender direito, mas eu vejo que o meu relacionamento com minhas filhas e meus netos eles me respeitam ainda um pouco, então eles ainda falam comigo com aquele FaceTime, sabe? Ah, vovó e tal, que bonitinho. Você emagreceu? Não, porque eles moram lá longe, então, quer dizer. Mas a Consuelo e a Alessandra,
eu só consigo realmente me comunicar com aqueles negocinhos de WhatsApp, entende? Grandes discursos profundos, quando a gente fala realmente a verdade, é no WhatsApp. No WhatsApp. Eu acho que isso que você está contando para a gente, do que aconteceu ao longo das décadas, né, é quase uma análise sociológica do que aconteceu nos últimos 60 anos através da moda. Então, acho que se a moda reflete tanto o que está acontecendo no mundo, estarmos falando tanto sobre empoderamento e feminismo na moda, daqui a 30 anos a gente vai olhar para trás e vai falar, se tudo der certo, que foi ali que começou, né? Você sabe que eu já vivi o suficiente para saber que sempre há recomeços, porque o mundo vai crescendo de um jeito que a gente não imagina, não é do jeito que a gente imaginou. Você imagina só a Europa, eu sou de lá, né? Quer dizer, o mundo ocidental, que não é a América Latina e tal. Conta onde você nasceu, Constanza, para o pessoal. Nasci em Siena em 39, quer dizer, mas isso porque era durante a guerra e tinha comida. E a comida era racionada, minha família, minha vovó, tinha uma fazenda deslumbrante, onde tinha gado, ovos, não sei o quê. E, para não serem assaltados, porque passavam os aviões inimigos, eles viam as vacas lá embaixo, paravam, matavam a vaca e levavam. Então, meu avô inventou de pintar a vaca de verde. Já era fashion. Eram umas vacas camufladas. Elas usavam camuflagem, juro por Deus. Não é mentira. Que massa. E prendia as vacas e os gados melhores embaixo das árvores para eles não verem, entendeu? Bom, isso foi um interlúdio, mas tem a ver com moda também. Fashion. E que mais? Vamos aqui, vou voltar aqui um pouco. A gente estava falando da Marie Claire. Isso aqui são algumas matérias que discutem um pouco isso que a gente estava falando, que eu acho que se refletem na moda como um todo. A gente pode ir comentando a inclusão de... Também é isso, não existe hoje revista de moda ou não que não tenha negros. É muito louco que no Brasil, um país com 50% de negros, a gente não tivesse negro em capa de revista, nem editorial. Lógico, esse é um editorial maravilhoso, feito, comandado pela nossa editora de moda, a Larissa, que está ali. Aliás, os dois. Isso aqui, do lado direito, é inédito. É um editorial que vai sair agora na edição de novembro, que é uma edição muito especial, porque a gente vai falar sobre corpo, e a gente tem, na capa, 3 mulheres muito diferentes, que você nunca imaginaria que estão na capa de uma revista de corpo. É uma senhora de 72 anos, uma negra que tem quadril 46 e uma drag. Então, são 3 capas diferentes. Está muito especial. Eu queria muito mostrar aqui, mas é surpresa. Então, estou mostrando um pouco o que tem dentro. Moda para todos, né? E acho que isso é um reflexo da luta feminista, né? De inclusão. Não dá para você falar de feminismo e continuar colocando mulher branca do manequim 36 na capa, que é a Isa, um editorial de beleza com essa cantora que a gente adora. E aqui a gente está discutindo, do lado esquerdo, padrões de beleza. Então, esse também é um editorial que está nessa edição de corpo, também pilotado pela Vânia, nossa editora de beleza, que mostra isso, uma mulher que optou por tirar o silicone porque não se sentia à vontade com ele, e outra que prefere ter o silicone mesmo que os seios fiquem mais caídos, uma mulher que amamentou, enfim. E aí, é isso, tudo bem, você pode ter silicone, você pode não ter silicone, você pode pintar o cabelo ou não pintar o cabelo, né? Fazer depilação ou não depilar. Acho que isso são conquistas. Quebrar padrões também são conquistas, né? Como que funciona isso para vocês na Elos, em termos de campanha, em termos de imagem de marca, Adriana? Acho que as nossas campanhas a gente mostrou aí agora um pouco, né? A gente sempre trabalhou com essa diversidade, né? A gente gostou muito, então, assim, modelos negros a gente sempre teve nas nossas campanhas. Uma das capas hoje do nosso livro de 45 anos é a Leclerc,
que veio para o Brasil, fez campanha. A gente também sempre pensou muito nessa liberdade de expressão. A gente já fez também campanha com a Leia Ti. Então, assim, a Elo sempre, por ser uma marca urbana, jovem e moderna, ser uma marca que tem 45 anos, mas sempre está falando de uma modernidade, a gente teve sempre essa liberdade de expressão e não assim, não ser clichê e não ter preconceito. Então, acho que foi uma coisa que a gente sempre trabalhou ao longo da história. Então, eu acho que tem a ver com democracia também, sabe? Se bem que a gente está vivendo, assim, infelizmente, em muitos lugares, a decadência das democracias como elas foram imaginadas. Mas o pensamento democrático, inclusivo, é uma coisa impossível de evitar. Mesmo hoje em dia, quer dizer, eu vejo a Europa que está sendo invadida pelos novos imigrantes, né? Daqui 10, 20 anos, aquilo mudou completamente, gente. Então, não tem mais. Inclusive, na Itália, que é um dos países que mais resiste à questão da invasão de outros povos, porque eles são pequenos, então eles acham que eles vão bater cotovelo. E a Itália nunca foi um país, né? Foi sempre uma série de filtros. Bom, eu acho que tudo isso que vocês estão falando leva a um problema que eu vou dizer para vocês, que a moda está vivendo. Quer dizer, eu acho que as fórmulas, inclusive da moda de luxo, com todo o respeito pelas pessoas que falaram aqui, elas estão com umas fórmulas mais ou menos desgastadas. Elas têm que ser revistas, e é o que estão fazendo todos, né? Então, eles dizem, porque a marca de luxo XYZ é inspiradora, é isso, aquilo. Inspiradora em termos, às vezes, né? Quer dizer, ela pode ser muito marcante durante um período, porque tem um apelo muito forte dentro de um grupo, tá? Mas o que está acontecendo devagar e sempre, que, inclusive, é um problema para as revistas, é a questão da multiplicidade de não só ofertas, mas de tudo que é ideias novas, crenças novas, imagens novas e tudo mais, difíceis, que antes a gente não conhecia, né? E hoje elas influenciam tudo. E a gente nem sabe para onde vai, né? Quer dizer... Eu coloquei aqui a imagem da Prada, dessa última coleção que a gente assistiu em Milão. A Miuccia, acho que a gente pode falar um pouco da Miuccia, né? Que é uma... Se tem alguém que consegue fazer coisas novas ao longo das décadas, é ela. Essa última coleção, em particular, não dá para ver direito, mas o cenário do desfile era todo grafitado. E a coleção também é toda... São grafites e desenhos, estampas. São mulheres que... Mulheres, exato. Assim, está aí uma arte que a mulher quase não entra, né, no grafite. Então, ela escolheu 4 grafiteiras mulheres para desenvolver as estampas da coleção e todo o cenário e tal. Então, acho que a gente podia falar um pouco dela, e aí eu convido a Constanza a falar. Você quer que eu falar? Pode falar, Constanza, claro. Não, porque eu sempre achei que eu tinha uma identidade muito forte com a Miuccia Prada, porque ela é uma italiana de classe média alta, que se rebelou desde o começo, né? Que eu achava que tinha me rebelado com meus pais, enfim, mas eu era uma rebelde sem causa, entende? Sem calças também. Mas, enfim, e na minha época nem o jeans usava, sabia? Engraçado. Bom, e aí a Miuccia era uma mulher que, primeiro que ela tinha umas crenças, ela era de esquerda. Sim, comunista. Sim, mas comunismo de luxo, né? Porque ela ia cheia de esmeraldas lá manifestar na rua, meio complicado. Comunista de alta costura. Então, mas tinha até um nome na Itália que eu esqueci, que era essa categoria. Mas ela sempre foi uma intelectual da moda, né? Intelectual ao ponto de... Vocês sabem que eles, os Prada, têm
uma das melhores coleções do mundo de arte contemporânea, né? E quem organizou para ela é o tal do Germano Cellant. E ele é o cara que analisa, assim como tem analista de mercado na internet, esse analisa de mercado de tendência de arte. Então, ela cria as coisas dela em função dos movimentos de arte. É aí que eu entendi o processo dela. Porque eu comecei a estudar muito, entendeu? E eu, sinceramente, que eu adorava Prada, sempre... Isso aqui é Prada, mas é uma coisa tão clássica que é só bom por causa do tecido. E aí, o negócio é que está ficando um pouco intelectual demais, tá? Eu acho. Mais difícil, entende? E no sentido que depois, na loja, talvez eles dêem um outro jeito. Na loja tem a coleção completa, tem um guarda-roupa básico, né? Um pouco mais na comunicação, né? A montagem, para nós da moda, inclusive jovens como elas, que entendem desse tipo de expressão contemporânea do visual para imagem de revista, que é diferente da blogueira. É assim, o oposto, entendeu? É uma coisa fascinante. Sabe, eu sei que cada um defende o seu, mas eu acho fascinante essa dualidade absoluta que existe hoje, tá? E como isso ainda, os desfiles de tipo Prada ainda são influentes, apesar de chegarem completamente diluídos no ponto de venda, né? Não é isso? E nós, porque a gente não vai usar isso daquele jeito. Tem 2 ou 3 pessoas, entende? Então, como que vocês veem o papel da Miúcha nesse crescente feminismo na moda? Assim, vocês acham que ela foi uma precursora? Vocês acham que ela foi fundamental, no sentido que ela sempre apresentou as ideias do jeito dela, mas as ideias estão por trás disso, não é? Sempre mulheres fortes, né? Sim. Campanhas fortes, com personalidade, com ousadia. Exato. Eu acho que muita coisa... Não é a Giovanni que faz coisa para ela? Faz Miu, eu acho. Miu, então. Giovanni Bianco, que apresentou um dos painéis aqui também, né? O Giovanni está sempre lá com... E eu acho que ela continua mantendo essa linha, apesar de outras marcas serem muito mais chamativas, tipo a Gucci, hoje, que está fazendo esse sucesso danado. E ela mantém a linha dela. Enquanto que eu vi, nós todas que estávamos lá na Europa agora, todo mundo está querendo copiar o modelo Gucci, sabe, para fazer sucesso. Na montagem, na ideia daquilo que é. Enfim, na montagem mais de desfiles do que outra coisa. Tal. Não quero confundir a ideia de todo mundo. Não, mas que agora a Miúcha é um exemplo Desculpa, absoluto. gente. Supersônico. Tadinha. Peguei dos meus filhos. Adriana... Eu não consigo não falar bobagem, sabe? Adriana, você comentou um pouco antes que você teve a oportunidade de formar muitas líderes mulheres. Assim, eu queria que você eu queria que você contasse um pouco desse processo da formação de líderes mulheres. Se você vê alguma diferença entre formar mulheres e homens, de que maneira? E você também tem uma trajetória de liderança dentro de um mercado ainda muito masculino, quando você começou e você ascendeu. Hoje você está na direção de uma empresa com mais de 3 mil funcionários. Então, eu queria que você contasse um pouco das dificuldades que você passou por ser mulher e como você ensina as novas líderes a lidar com esses problemas. Bom, eu acho que quando eu comecei, na verdade, na carreira, ainda estava assim, a primeira faculdade de moda no Brasil. Então, no começo, as pessoas ainda eram muito assim, ou o pessoal que trabalhava no varejo, então ou o pessoal que trabalhava na área de design gráfico, que vinha trabalhar com moda. As faculdades de moda começaram depois. E, ao longo, eu fiz uma grande parceria com a Santa Marcelina. Então, da Santa Marcelina, nós trouxemos várias alunas
que eram destaques. Então, várias pessoas fizeram parte aí, participaram de Mini Hotspot na época, que lançaram suas marcas. A gente, até na Elos, teve um projeto muito importante nos anos 2000, que foi a Elos Second Floor, que a gente dava um espaço para essas novas estilistas para estarem no... Nossa, está rolando aqui um paralelo. Desculpa, achei que fosse uma pastilha. Então, a gente dava espaço para essas novas estilistas também estarem apresentando as suas coleções na nossa loja da Oscar Freire. Então, foi um movimento novo. Lá tinha Carla Giroto, não sei se Simone Mina, Simone... Tinha um grupo de pessoas... Weiner, a Rita Weiner estava nesse grupo também. Na época, tinha o Dudu, junto com a Rita Comparato. Então, assim, são várias pessoas que passaram por aí. A gente, de vários jeitos, a gente fez uma plataforma para ajudar essa moçada. Algumas, óbvio, hoje foram para a carreira mais da indústria, mas outros seguiram carreiras solos no mercado de moda. E as dificuldades que você encontrou no meio do caminho, por ser mulher? Você consegue distinguir alguma coisa em particular? Olha, eu acho que a gente vai vencendo etapas, né? Mas acho que o tempo todo a gente lida um pouco com esse preconceito no Brasil ainda de ser mulher, né? Então, ainda tem um pouco que acham que a mulher está lá só para fazer o lado bonitinho do business, e não para pegar no pesado. E a gente tem um pouco, às vezes a gente vê, porque assim, esse Brasil é muito grande. A gente tem 1.800 pontos de venda no Brasil inteiro. A gente lida muito com o interior, com o pessoal assim. Então, a gente vê algumas coisas assim enraizadas ainda, sabe, de que vem do homem, aquela sensação assim que você não pega do pesado, você só faz a parte bonitinha do negócio. Eu ainda às vezes sinto isso e faço questão de me posicionar que não, a gente trabalha com criação, a gente trabalha com moda, mas a gente trabalha com negócio também. Eles já falaram isso para você? Não, né? Já ouvi. Jura? Ah, que delícia. Maravilha. Não, eu realmente eu queria acrescentar que o negócio da minha família é legado. Tá? Legado, então, eu nunca tive medo de enfrentar as pessoas, mesmo que eu era meio dondoquinha uma época, né? Quer dizer, quando eu comecei... É verdade. Eu já tinha uns anos de casada, etc. E tal. Eu me lembro quando eu fui para... E ninguém me dava emprego, porque eu era bonitinha, e eu dizia, mas, meu pai me deserdou, que ele ficou bravo comigo, eu não vou contar toda a história de novo, porque é chato. Mas, enfim, então, eu precisava trabalhar. E todo mundo me convidava para almoçar, todos os meus amigos tinham agência de publicidade, isso, aquilo, não era nada, era só almoço e, Aí, finalmente, eu consegui um emprego na Editora Abril, de produtora de... Ah, não pode falar da Editora Abril? Pode, né? Lógico, tudo bem. Não. Nunca se sabe, hoje em dia. E foi maravilhoso, porque eu trabalhava 10 vezes mais do que os outros, né? Quer dizer, enfim, e aprendi. Eu fazia... decoração, comida, qualquer coisa. Bom, aí me contrataram, finalmente. Eu, toda feliz, cheguei lá no primeiro dia, chego na porta da redação, eu acho que eu até escrevi uma vez isso aí, e tinha um grupinho de pessoas me esperando. E eu falei, olha que gentil, né? Vieram me receber. Isso em 1971, tá? Aí chego eu ali e eu falo, bom dia, bom dia. Eles olham para mim e falam, é uma vergonha essa empresa ter contratado você. E eu pensei, puxa vida, eu sou tão boazinha, não sei o que eles têm comigo. Aí eu olhei, eu nunca tive que me defender, porque eu tinha pai, marido, isso, aquilo, etc. e tal, né? Depois de um tempo. Aí, por que eles falaram, é uma questão de pão, minha filha. Você está tirando o nosso pão. Eu falei, é? Então, eu olhei bem para eles, a primeira vez que eu me defendi na vida, de verdade. Eu olhei e falei, olha,
se é uma questão de pão, sou eu e vocês, porque eu também preciso. Você pode não acreditar, mas é assim. E vocês não acreditam, né? A gente fala, não acredito. Bom, aí eu falei, olhei bem para eles e falei, olha, e o que vocês sabem, eu vou saber. Mas o que eu sei, vocês jamais saberão. Tchau. E foi embora. Foi horrível, mas era bem a cara da minha mãe falando, sabia? E aí que eu vi que a gente herdou. E a minha sobrinha, que é filha do meu irmão, ela tem que lidar com um monte de coisa. Se bem que a empresa é familiar, mas eita chatice, né? É filha, isso, aquilo, né, Gabri? E ali para mostrar que ela é competente, sabe, na própria empresa, não é isso? Isso é um desafio, né? Porque isso é pior. Quando você é da família, é um desafio. Parece que você tem que provar 10 vezes mais do que uma pessoa. Quando você é da família, então quando você tem é que mulher. ser o mais neutro. Então você tem que ser a primeira a chegar, a última a sair, apagar a luz e parece que não está bom. Vou aproveitar aí o ensejo, então, para abrir para perguntas. Agora a gente tem 15 minutos. Vamos lá? Está na hora, entendeu? Eles já se encheram da gente aqui. Então, se vocês não perguntarem, a gente sai. Esse que é o enredo aqui. Horrível, né? Ninguém? Acho que a gente vai ter que ir embora, Costanzo. Eu queria falar mais uma coisa que a gente não falou. A gente não falou que a gente também, nesse nosso momento, a gente tem que trabalhar muito mais, né? Porque a mulher, além desse papel óbvio que a gente está fazendo profissional, a gente não deixa de ter as nossas responsabilidades, e eu acho que a gente não quer deixar a nossa casa do jeito para eles tocarem, porque a gente gosta do nosso jeito, né? A gente quer os nossos filhos muito do nosso jeito também. Então, acho que a mulher também passa muito por esse papel aí de pegar e ter assumido essa guerra, de profissionalmente estar muito bem posicionado, mas você quer também cuidar da sua casa do melhor jeito, você quer cuidar do seu filho do melhor jeito. Então, a gente, às vezes, fica bem sobrecarregada. E tem raiz para fazer, e a unha... E o salto, aquela tem que tá bonita. Empoderada ali, ó. Eu estou empoderada. Mega empoderada. Eu não aguento mais. Mas também eu estou fora do páreo hoje em dia. O que vier é lucro. Acho que a gente tem uma pergunta ali. Oi, boa tarde. Meu nome é Beatriz. E eu queria discutir um pouco mais, perguntar... porque hoje a gente falou muito sobre a luta do feminismo, o empoderamento, mas vocês citaram modelos que eram transexuais e pessoas de outras áreas. Ninguém inventou nada, é só, com certeza. Olha, posso te contar. Talvez não tenha aparecido aqui, mas se é uma coisa que a gente não pode deixar de incluir nessa discussão do social, é justamente esse. Eu falei várias vezes, eu não tinha imagens para te dizer. Impossível, você entendeu? Não tem evitar. Não tem essa possibilidade. Tem discutir na hora que for preciso, entendeu? Eu não estou falando pela revista, porque eu não tenho nada a ver, mas você entende que essa coisa de não discutir não existe mais. Não existe mais, não pode existir. Então, hoje em dia, a gente pode falar que seria uma discussão muito mais aberta para a questão de gênero e não necessariamente para a questão exclusiva do feminismo. Sim, mas se fosse uma outra coisa, o tema era esse, então a gente ficou meio por aqui. Mas uma coisa está ligada à outra, né? Eu acho que a partir do momento que a gente discute o feminismo, a gente está discutindo o gênero. Então, a gente falou aqui, né, ao longo da apresentação, empoderamento feminino. Que, aliás, empoderamento é uma palavrinha feia, né? Empowerment é mais bonitinho. Mas você entendeu que não era para evitar? Com certeza. Só isso. Obrigada. Nada.
Na verdade, não é uma pergunta, é um agradecimento, porque eu passei ali no painel, eu sou uma das modelos. Ai, que legal! Que bom estar na apresentação! E eu só queria agradecer a oportunidade, eu fiquei muito feliz, porque minha mãe lê Marie Claire, e hoje eu me ver ali, sendo plus size, eu me sinto extremamente lisonjeada, feliz, emocionada. Então, só queria agradecer vocês. E só para aproveitar, então, que a... Ai, gente, eu tô até nervosa. Não, Adriana. Isso. Perguntar se vocês têm intenção de incluir o tamanho plus na Elos e como você vê a moda plus size. Legal, boa pergunta. Obrigada. A gente, no nosso portfólio, a gente tem a marca Richards, que é uma marca que a gente trabalha com uma grade maior. Então, assim, na Richards, a gente já tem uma coleção que proporciona para esse público do plus size. Queria te perguntar agora como que foi fazer as fotos. Conta um pouco para a gente, jornalista, né? Quer fazer pergunta. Desde quando você é modelo? Você viu que a Lari está aqui? Sim. É? Ai, foi incrível, foi uma sensação única. Eu fiquei extremamente feliz, porque a gente vê que é muito difícil já o papel da mulher na sociedade. Aí a mulher plus size e a mulher plus size negra é muita coisa. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter sido selecionada, né, entre tantas meninas. E, nossa, eu tenho certeza que... Ai, gente. Aê. Eu estou muito ansiosa. E eu sou modelo há 6 anos já. E a cada dia é uma luta aí, diária para superar o preconceito por ser negra, por ser plus size. E é isso. E eu tenho gratidão eterna por vocês, por ter aberto essa porta. Demais. Obrigada por estar gente. aqui. Obrigada por estar aqui. Mais alguém? Obrigada, crianças. Vai. Vocês estão muito tímidos. Muito obrigada por tudo. Adeus. Acho que... Não, tem mais uma aqui. Você quer falar uma Oi. coisa? Eu queria que vocês falassem um pouco, não sei se cabe aqui nesse painel, mas sobre a mulher com mais de 50 na moda, como ela tenta se renovar e, enfim, e poder usar uma roupa Elos sem ser ridicularizada na rua e como, enfim, um pouquinho disso. Boa pergunta. Acho que eu mostrei algumas imagens, né, de mulheres mais velhas, mas acho que essa é uma das grandes mudanças da moda, né? Acho que do mundo, né? Acho que hoje está todo mundo mais... A gente até nessa campanha de 45 anos, a gente pôs as modelos nos anos 2000, com as meninas mais jovens, essa mistura. Tem o Gelati, que tem 50 anos, que está na campanha, a Grisalho. E, assim, eu acho que hoje é muito do estado de espírito, né? Então, acho que cada vez mais a gente vende um lifestyle, o que é aquela marca, o que a gente passa, e não muito essa questão da faixa etária. Então, assim, eu garanto que se você for numa loja Elos, você vai se vestir super bem. A gente vai ter tanto uma calça de alfaiataria como uma calça jeans também, com uma cintura mais alta. E até um paletó, que faz parte da nossa trajetória aí, jaqueta de couro para um dia a dia mais contemporâneo. Então, a gente tem um guarda-roupas que vai muito do lifestyle, muito mais do que faixa etária, hoje a moda. Bom, já teve... Eu não sei, eu já escrevi sobre tudo. Ninguém lê minhas colunas, né, pelo jeito. Constança, colunista da Vogue. Só o povo daqui que eu sei. Mas o resto, eita, nós, eu acho que a gente tinha que fazer. Também lá. Bom, enfim. Não, porque a gente falou desse negócio. Inclusive, no produto de beleza começou essa história. E a publicidade, 3 anos atrás, eram todas velhinhas começando a fazer. Por quê? Porque hoje em dia a gente é do grey economy, gente. Mais uma vez, é uma questão econômica. E o grey economy significa que a gente vive muito mais tempo e muito mais com qualidade de vida para poder usar as coisas da moda. É só isso, simples como...
Mas eu acho que isso é algo que a gente discute muito na revista também, que acho que tem muito a ver com a sua pergunta, que, sim, eu acho que o que é excluído, o velho é excluído, ainda é, muito. Ainda é, porque, desculpa falar, quer dizer, eu não vou falar de você, porque eu não fui na Elos experimentar a calça, nem nada. Eu pedi, mas não deu tempo. Tá bom, mas você entende que, sei lá. E o meu negócio é que a minha cintura foi para não sei aonde. E eu sou magrinha, não é? Quer dizer, os 2 peitos operados por causa do câncer. Ok, mas eu também decidi que não refiz, né? E, então, eu tenho que inventar uma moda para chamar a atenção para aquilo que restou de bom, que eu dou graças a Deus que ainda funciona. Entende? Mas eu entendo que a mulher de mais tempo ainda não tem uma indústria específica para ela, que não dá certo, porque se você faz roupa para gente de mais idade, ninguém vai atrás. A coisa mais ridícula é essa. Posso falar para vocês, tem algumas marcas que hoje funcionam na internet também, mais uma vez, que atingem aquele outro tipo de... Portanto, as fórmulas estão sendo refeitas. Que marcas você acha que se comunicam para essa mulher mais velha, assim, que... São marcas minis. Assim. Mas de luxo? Nenhuma? Armani, por exemplo? Mas que, vai. Quer dizer, é muito legal, é clássico, etc. Mas não é que fala para você. Eu não consigo mais, porque eu sou torta, minha coluna foi para não sei aonde também. Deu uma elipse, então eu tenho que usar tudo assim, reto. Eu que adoro a bar jacket lá da Dior, e tentei experimentar, bom, ele fica assim. E eu não sou maior do que... Entende? Mas é tudo uma questão que o ideal seria fazer roupas como essas, que eu fico colocando por cima, para disfarçar. Essa senhora que perguntou, essa moça, porque é uma senhora moça, ela tem a roupinha dela toda direitinho, que eu vi, ó. E tá com... Cadê você? Então, a roupinha é ótima. Quer dizer, você acha em algum lugar, né? Ou manda fazer. A biju é joia, porque eu vi. Então, você é uma pessoa que se cuida. Não é abandonada pela sorte, né? E você acha as suas coisas, não é isso? Cabelo bom, tá tudo para lá. Mas, enfim, acho que é isso. Acho que o empoderamento, o feminismo passam também pela inclusão dos velhos, dos negros, dos gordos, né? E sem eufemismo, né? Tudo, aquilo que... Não é o gordinho, é o gordo. Tudo bem ser gordo, né? O velho, tudo bem. A gente está falando liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de querer. É verdade. Lília. Muito obrigada pelo painel delicioso com essas mulheres. Queria lembrar, vocês estavam falando aqui, fiquei lembrando de mulheres que abriram muitos caminhos na moda, né? Como a Jeanne Lanvin, a Coco Chanel e a Madeleine Vionnet, que foram hiper pioneiras, né, como empresárias. E a Schiaparelli, tadinha. E a Schiaparelli. Que a italiana ninguém fala. As Fendi, né? Enfim, tem muita história bonita de mulheres que pegaram e foram à luta, né? E hoje a gente teve histórias ótimas. Queria agradecer a Constanza, a Laura, a Adriana. E dizer, então, que o Guatemi Talks vai ficar por aqui, né? Infelizmente. A gente... Chega uma hora que a gente fala, a gente queria um pouquinho mais, né? Mas vai ter que ter o ano que vem, né, gente? E foram 3 dias incríveis aqui, como eu disse, de muita conversa, muita troca, teve workshop, teve mentorship, teve muita coisa, e foi um prazer estar aqui conduzindo esses encontros de grandes nomes nacionais e internacionais. Acho que não poderia ter sido melhor, tendo Iguatemi, inclusive, como esse grande apoiador da moda nacional e internacional. Então, mais uma vez, muito obrigada, e até o próximo Iguatemi Talks.